estamos no ar com o Top News, fechamento de mercado na BMC News, as principais notícias do mundo aqui na nossa telinha, os movimentos das bolsas do Brasil e também as bolsas internacionais, além de entrevistas com os melhores especialistas do mercado. Já quero começar deixando uma ótima tarde para todo mundo que está nos assistindo. Espero que estejam com uma ótima tarde, uma tarde melhor do que a tarde do nosso Ibovespa, que olha, estamos em decadência, em queda livre. Quem queria o índice Ibovespa livre, estamos livres em queda livre. Esse é o movimento que nós estamos vivendo neste momento. E já vou para uma atualização de mercado, porque é isso que vocês querem saber. Não querem conversa e, claro, o que está acontecendo com o nosso principal índice acionário. Neste momento, 2,83% de queda, acentuou as suas quedas ao longo do dia. Lá no meio da tarde, meio-dia, 1h, estávamos com 0,5, 0,6, 0,7. Fechamos o BMC Stock no dia de hoje com 1% de queda e aí nós fomos quebrando alguns patamares consecutivamente. Saímos dos 100 mil pontos, fomos aos 99, 98 e agora, neste momento, informação em tempo real, 97.365 pontos para o nosso Ibovespa. O que motiva essa grande queda, esse grande receio? Ontem nós tivemos a decisão de política monetária aqui no Brasil, uma manutenção da Selic em 13,75% e esse movimento ele já motiva algumas altas nas cotações dos juros futuros brasileiros. Isso vem puxando desde o começo do dia algumas ações de setores que são mais sensíveis à taxa de juros para baixo. Salvo esses setores, claro, eu destaco o setor de varejo, o setor de tecnologia e o setor também de educação são os principais destaques negativos do dia de hoje. Magazine Luiza, 14,48% de queda. O ativo já perde muito valor desde o começo do dia e agora ao finalzinho da tarde vem acentuando mais a sua queda, devolvendo algumas das altas que apresentou desde essa grande crise com uma das principais rivais americanas. Então, ainda temos um movimento de alta no ano para o ativo de Magazine Luiza, 12,41% de alta. No entanto, nesta semana, neste mês, 14,21% de queda mensal e 18,52% de queda semanal para o ativo. Bastante dessa queda já está localizada aqui nesta quinta-feira, 14,48%. Gol, 10,98%, também sensível aos juros, também sensível a essa oscilação, essa empinada nos DIs futuros, na ponta longa da cotação dos nossos juros futuros. BRF também em patamar negativo. BRF, que tem suas operações mais focadas no mercado brasileiro, está sofrendo no dia de hoje. Nós temos Ydux, que se destacava de forma muito positiva neste mês de março, com um otimismo do mercado, com a apresentação, claro, do novo arcabouço fiscal e também da possibilidade de uma reforma tributária. Os juros no Brasil, pelo começo de março aqui, pelo comecinho do mês, eles deram uma assentada, eles caíram bastante. O agregado do mês ainda é um agregado de queda e isso motivava essa alta no setor de educação, claro, focada em Ydux e Cogna. Hoje a situação ela se diferencia, a situação ela se inverte, juros subindo, Ydux caindo 8,76%, bem sensível a juros. Como eu mencionava, varejo, Magazine Luiza entre as maiores quedas, Via Varejo, antiga Via Varejo, agora só Via, também entre as maiores quedas, 10,05% de queda. Nós temos também por aqui Pets 3, 8,44% de queda. Cash 3 está relacionado a consumo, mas também tem serviço bancário. Já não tem mais serviço bancário porque vendeu por Banco Votorantim, então é uma bela confusão. Está aqui entre as maiores quedas do dia, 6,80%. Alpargatas, nós temos várias construtoras, muitas empresas do setor de construção civil entre as maiores quedas e é difícil encontrar ativos, pelo menos do nosso Ibovespa, do principal índice acionário brasileiro, que estão ganhando valor no dia de hoje. Destaques aqui, os pequenos destaques, as pequenas oscilações positivas. Nós temos VEG, nós temos Telefônica Brasil e nós temos TIM, 3 ativos que ganhavam valor durante praticamente todo o dia, agora reduzem um pouco as altas, mas ainda mantém o patamar positivo. São apenas aqui 5 ativos que estão no positivo no nosso Ibovespa no dia de hoje. Para os mercados internacionais, a situação ela se inverte por completo. Nós tivemos ontem a divulgação da política monetária dos Estados Unidos, uma alteração no intervalo dos juros lá para o mercado norte-americano. Nós temos agora um aumento de 0,25 ponto percentual ou 25 pontos base e os
os nossos índices, os principais índices norte-americanos, na tarde de hoje, eles oscilavam positivamente e bem positivamente. Então nós tínhamos ali um fator muito positivo, que é essa tomada de decisão, é o Federal Reserve não se dobrando à crise bancária, dando destaque a essa fragilidade que foi criada no mercado, no setor financeiro norte-americano, mas ainda apontando o setor bancário como um setor ainda muito resiliente que passará por essa crise, e eles ficarão, claro, de olho no que está acontecendo para alterar ou não a política monetária. Então nós tivemos alterações no discurso do Federal Reserve que não se apresentaram no discurso aqui no Brasil. Foi um discurso para o mercado brasileiro muito duro. Então nós estamos aqui com, claro, uma alteração, uma mudança, e hoje os índices norte-americanos, eles passaram boa parte do dia no positivo e, claro, nós temos um movimento conjunto dos três principais índices, S&P 500, Nasdaq e também o Dow Jones. Então os três principais índices ainda em patamar positivo. Como eu mencionava, Ibovespa 2,92% de queda, dólar futuro agora sim apertando um pouco mais o pé, 0,85% de alta, R$ 5,29, próximo dos R$ 5,30, para ser mais exato, R$ 5,295. Então ganhou bastante valor nesse dia. Então é o dia de queda para o Ibovespa, é um dia de alta para juros futuros e é um dia de alta aqui para o nosso dólar. Então, nada está positivo, nada está agradando o mercado no dia de hoje. E claro, para completar essa bancada, para me ajudar no programa de hoje, já que a dona Débora Oliveira está curtindo as suas férias, eu gostaria de convidar Paula Moraes. Paula, muito obrigado pela participação de hoje. É um prazer tê-la aqui no nosso fechamento de mercado. Tá fazendo hora extra aqui na BMC, fez o Jornal da Manhã, fez o Jornal da Tarde e está agora participando do nosso fechamento de mercado. Overdose aqui, né? Jogando em todos os campos aqui, a gente tá aí, né? Mas que dia, né, Gabriel? Que dia que a gente tá vendo hoje aí, Bolsa e Real aí perdendo, ampliando essas perdas. Há uma grande, né, um grande estresse aí, uma grande preocupação, digerindo, né, o mercado digerindo toda essa decisão de política monetária. Lembrando que mais cedo até a gente trouxe aqui também, né, a mudança de política monetária lá na Inglaterra. Daqui a pouco a gente pode até falar mais sobre isso, mas um cenário todo global, né, no qual toda a pressão inflacionária ainda fazendo, né, toda esta, vamos dizer assim, mais pressão ainda em relação às bolsas. E eu tenho uma atualização, Gabriel, só para a gente falar aqui rapidinho, em relação à agência Moody's, tá? A Moody's acaba de informar que vê risco de que a turbulência bancária lá nos Estados Unidos não possa ser contida, tá? Então aqui pode trazer ainda um peso maior para as bolsas americanas, né? A gente está vendo aí essa virada, inclusive como você alertou agora há pouco, sobre os mercados lá em Nova York, apesar então da rápida ação dos reguladores americanos, né, sobre um risco crescente ali de estresse, desde o Silicon Valley Bank, também do First Republic Bank e de todas as questões envolvendo também os bancos no geral lá nos Estados Unidos. Agora, então, a agência Moody's diz que o risco é que as autoridades sejam incapazes de reduzir a turbulência atual sem ali repercussões ali de potencialmente severas e duradouras dentro e fora do setor bancário. Lembrando que ontem, né, a fala de Janet Yellen já causou ali uma virada também no mercado, uma acentuada preocupação em relação a este tema. Então agora a agência Moody's vindo aí colocando mais risco de uma possível turbulência bancária não ser contida. E virada no mercado norte-americano, viu, Paula? Nós temos neste momento os principais índices que durante toda a tarde ganhavam muito valor, foram reduzindo aos poucos, e depois desse relatório de Moody's nós temos os principais índices oscilando aqui próximo da estabilidade. Nós temos Dow Jones 0,05% de alta, ou seja, muito próximo do patamar de fechamento de ontem, o que é muito distante das altas de praticamente todo o dia de hoje. S&P 500 oscilando entre o positivo e o negativo. Você mencionava essa virada nas bolsas norte-americanas. S&P 500 estava há pouco, antes de você terminar a sua fala, em patamar negativo e agora 0,06% de valorização, estabilidade para o índice S&P 500. Agora Dow Jones em patamar negativo. Então, os índices estão pulando entre o positivo e o negativo, próximos da estabilidade. Nasdaq, por sua vez, ganha um pouquinho mais de valor, 0,67%, no entanto, longe dos 2% de alta que já havia apresentado no dia de hoje. O petróleo também, viu, Gabriel? Só para atualizar, né? Petróleo caindo aí por conta desse mercado bem cauteloso com a economia global. Estou de olho aqui
né, em relação à cotação do petróleo, em queda aí, principalmente pesando bastante essa cautela, vamos chamar assim a palavra, né, correta, da economia global, logo depois então que o Fed elevou os juros mais uma vez ontem também, mostrando aí, né, que o corte da taxa ainda não faz parte, né, do seu cenário. Inclusive a gente já vê então o quanto isso tem pressionado o petróleo. Neste momento estou aqui de olho, petróleo caindo 1,45% agora, o Brent na casa dos $75 e o WTI já perdeu a casa dos $70, está na casa dos $69 o barril, queda de 1,81%, Gabriel. Maravilha. E para completar esse cenário maravilhoso que nós estamos desenhando agora, né, Paula? A gente está com um cenário ótimo para a Bolsa aqui no Brasil. Nós temos algumas falas, sempre falas que afetam, claro, o nosso mercado. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou a criticar Roberto Campos Neto e disse que isso é caso de Senado, apontando que é um grande erro manter a taxa Selic em 13,75%. Claro, muito discurso político, o consenso do mercado era pela manutenção, não foi uma quebra de expectativa e agora Lula volta a criticar o Campos Neto e dizendo o seguinte, eu tenho as aspas aqui, ó: a história julgará cada um de nós. A única coisa que sei é que a economia brasileira precisa crescer e gerar emprego. É a única coisa que garante dignidade e tranquilidade ao povo, disse Lula em visita ao Complexo Naval de Itaguaí. Então nós temos novamente um pronunciamento do Executivo Nacional, da figura máxima do nosso Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva, nosso presidente, indicando essa crítica ao Roberto Campos Neto e falando, claro, que quem tem de cuidar dessa situação é o Senado que tem poder para retirar o mandato de Roberto Campos Neto à presidência do Banco Central Brasileiro. E agora vamos para algumas notícias do mundo corporativo. A Lojas Marisa anunciou em um comunicado a mercado a venda parcial de seus direitos creditórios de natureza fiscal. O valor de R$100 milhões foi negociado com a gestora de fundos Quadra Gestão de Recursos e refere-se, a títulos creditórios ali originados de processos judiciais pela incidência de ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS. Com essa operação, a varejista sofrerá certo deságio nos valores acumulados em títulos, mas terá rápido acesso ao capital para equilibrar as suas dívidas. O movimento já era esperado pelo mercado e faz parte do processo de reestruturação da companhia. Bom, e ainda falando aí sobre Marisa, né, as informações que foram, né, cedidas aí, trazidas pelo site do Neofeed, indicam, inclusive, que a companhia pode fechar ao menos 80 lojas neste ano. A fonte, né, acaba indicando ali que está nos planos da companhia o encerramento de atividades em ao menos 25% das unidades, mas o percentual pode aumentar. E ainda sobre este assunto, né, o Gabriel, inclusive, né, há poucos anos atrás ali, um dos pontos no qual Marisa está hoje aí, né, em dívida com o seu aluguel, chegou a ter sido grande, ter recebido ali uma grande oferta para ela deixar o local, foi recusada, mais de 10 milhões na época, recusando, e agora um desses pontos aí que está nesta lista, né, de inadimplência aí de Marisa. Setor do varejo bastante castigado, né, lembrando até que recentemente a gente também falou de Tokstok, que estaria também com grandes problemas ali para conseguir honrar os pagamentos de aluguéis aí dos seus pontos, das suas lojas, né, Gabriel? E ainda prejudicando investidores de fundos imobiliários, dona Débora Oliveira. Dona Paula Moraes, é o costume. É o hábito, força do hábito. Exatamente. Alguns investidores de fundos imobiliários, inclusive um fundo imobiliário que locava um galpão logístico para a Tokstok lá em Extrema, em Minas Gerais, teve problemas com a inadimplência da companhia. Eu trouxe aqui o setor de varejo para dizer que a coisa está feia no dia de hoje. Nós temos quedas aqui de 14% para Magazine Luiza, Guararapes 11%, Via 10%, Alpargatas 8%, Pets 8%, C&A 6%, Alpargatas aqui oscilando também em Alpa 3 e Alpa 4, Alpa 3 com 8%, Alpargatas 4 com 6,19% e Marisa, claro, Amar 4,62% de queda. Não cai tanto, mas já caiu muito nesse último mês, então pode motivar essa diferença entre outros ativos que até então subiam bastante, recuperavam parte do valor. Gabriel, deixa eu só trazer a atualização do valor, porque eu falei errado, só para corrigir.
Ford, tá? Então foi em 2017, as lojas Marizas, eles teriam recebido uma proposta no valor de 10 milhões de reais para desalojar, né, para sair daquele imóvel. Portanto, eles não quiseram, né, isso antes da pandemia, era outro cenário. A gente gosta até de deixar aqui, né, esse ponto que é tão importante. Aí agora, né, a informação que esta loja que lá atrás teve essa possibilidade de negociação, eles estão ali agora tentando negociar o aluguel, mas faz parte então desta lista que a própria Marisa então indicou aí de pelo menos, né, 25% das suas lojas nesse processo de renegociação de aluguel. São ao menos ali pelo menos 80 lojas que podem ser fechadas, inclusive a maioria desses pontos comerciais ainda são de rua, mas é só para a gente corrigir aqui, 10 milhões de reais foi a oferta que a Marisa na época recusou e agora, né, a gente percebe o quanto deve ser aí o custo para se manter este local. Maravilha. O pessoal está perguntando se a gente virou empresa de tecnologia. Essa Débora Oliveira foi chutada da BMC News. Claro que não, gente. Pelo amor de Deus. Tá de férias. Débora Oliveira está de férias, curtindo um descanso merecido. E olha, ela pegou as férias no momento certo, porque o Ibovespa hoje está aquela draga, hein, ô Paula? Então, tá descansando, tá menos estressada. Acho que nem olhando para o mercado. Ela a Débora tá Oliveira olhando. Sabe tá. por quê? Agora há pouco eu estava aqui no market, não estava conseguindo abrir, né, para saber como que estava o Ibovespa. Pedi uma ajuda, né? Aquele socorro aos universitários. Alguém sabe exatamente aqui a cotação do Ibovespa? Meu computador tinha travado. Débora, de férias, me respondeu no grupo do WhatsApp. Beijo pra você, Débora. Provavelmente. Um abraço pra Débora. Tá vendo? Ela sai da BMC, mas a BMC não sai dela. Maravilha. E continuando o nosso giro de notícias, o segmento de veículos elétricos da montadora alemã Ford, da montadora Ford, somou um prejuízo de 2 bilhões e 100 milhões de dólares em 2022. O mau desempenho foi parcialmente compensado pelo resultado dos segmentos de carros a combustão e frotas. Juntos, os segmentos mais tradicionais apresentaram 10 bilhões de dólares de lucro operacional. Para 2023, as expectativas da companhia para os eletrificados são ainda piores, com o prejuízo esperado de 3 bilhões de dólares. Mesmo com as perspectivas negativas, a companhia reiterou o objetivo de atingir uma margem de lucro de 10% na base EBIT até o final de 2026 e a produção média de 2 milhões de veículos elétricos por ano. A gente fala agora, né, que a CVM acabou pedindo explicações à Petrobras logo após as declarações de Lula nesta semana, dizendo que mandou Jean Paul Prats suspender todas as vendas de ativos da companhia. Inclusive, né, a Petrobras acabou afirmando aí, né, ao órgão regulador, a CVM, que recebeu esse pedido do Ministério de Minas e Energia, então, para suspender essa venda pelo prazo de 90 dias e que a diretoria acabou enviando resposta ao Conselho, afirmando que não vê ali, né, fundamentos para interromper os processos com contratos já assinados. De acordo com este comunicado, até a presente data, então, não houve nenhuma deliberação do Conselho de Administração sobre o tema. Maravilha, continuando, o aplicativo de transportes da Prefeitura de São Paulo, batizado MobiZap SP, começou a operar nesta quinta-feira. O novo serviço funcionará no mesmo formato de outros disponíveis no mercado, como o Uber e o 99. Disponível para dispositivos Android e iOS, o aplicativo já conta com mais de 20 mil usuários cadastrados e mais de 25 mil motoristas. O MobiZap SP é administrado pela gestão pública e tem como diferenciais uma taxa fixa cobrada dos motoristas por cada corrida no valor de 10,95% e também a ausência do preço dinâmico aos usuários. O serviço pode ser pago com dinheiro, cartões de crédito, débito e crédito e também no aplicativo o Pix não está disponível. E agora a gente vai chamá-lo, convidá-lo, quem nos auxilia todas as quintas-feiras a entender o que está acontecendo com o mercado. David Martins, consultor de investimentos da Sara Invest, muito obrigado pela participação de hoje. David, o mercado deu uma virada, o negócio não está bem hoje não, hein? A quinta-feira tá sangrenta hoje no mercado. Olá, Gabriel. Olá, Paula. Uma Olá, boa tarde a todos que nos tarde. acompanham. Um prazer estar aqui. Um dia difícil, né, para a nossa bolsa. Se a gente for analisar, até comparar com os Estados Unidos, principalmente, que estava ali operando em alta, mesmo com alta de juros, e aí a gente tem uma manutenção dos juros, por mais que a gente teve um tom mais pesado do nosso presidente do Banco Central falando com relação a essa manutenção e da possível alta de juros, dependendo aí da inflação, né, caso ela não seja controlada.
Então, eu vejo que essa queda de hoje do Bovespa, agora até ela acabou ampliando aí, né? Já estamos aí a 3% de queda, principalmente com a queda nos Estados Unidos, né? Pelo menos a proximidade ali do 0 a 0 lá, a gente viu a nossa bolsa ampliando o prejuízo. Mas essa queda eu trago muito mais pelo aspecto político, pelas falas que nós tivemos aí de representantes do governo com relação à autonomia do Banco Central, novamente, com relação à queda dos juros, né, esperada pelo governo, mas sem ainda apresentar, né, o arcabouço fiscal. Então, como que nós teremos uma queda de juros sem apresentação de arcabouço fiscal? Como que nós teremos uma queda de juros, sendo que juros está subindo nos Estados Unidos, na Europa? Então, eu acho que assim, muito difícil a situação. E principalmente quando o nosso presidente da República fala que agora é com questão do Senado, né, com relação ao Roberto Campos Neto, eu acho que isso traz mais volatilidade e é prejudicial, porque a gente está vendo o que nesse momento? E sempre quando tem qualquer fala aí dos nossos políticos, os juros futuros subindo mais. Então isso traz mais estresse e acaba diminuindo aí a margem para uma possível queda. Então é totalmente aquele o sentimento inverso, né, aquele famoso tiro no pé. Então, quando faz essa pressão, ao invés de nós termos um plano aí para diminuição dos gastos, hoje até teve também uma fala da Tebet falando dos 120 bilhões aí, de gasto acima do esperado, né? Então, quando a gente vê um gasto exagerado, sendo que a gente sabe que é um governo que já tem um histórico de ser gastão, então quando a gente não tem nenhum planejamento para a redução desse gasto, quando a gente ainda não tem apresentação do arcabouço fiscal, sendo que deveria já ter sido apresentado, então isso tudo traz um estresse para a nossa curva de juros e não traz nenhuma margem ali para que ela, pelo menos no curto prazo, tenha uma queda, né? Tenha uma sinalização. E o Roberto Campos Neto acredita que ele esteja correto nessa manutenção. O mercado já previa isso e é bom lembrar que assim, teve uma votação e foi por unanimidade. Não foi uma pessoa simplesmente que não, eu vou deixar os juros em 3,75. Tem um conselho, esse conselho, o Comitê de Política Monetária, né, o Copom, foi definido por unanimidade essa manutenção. E se a gente tem essa queda dos juros na canetada simplesmente, sem ter feito a lição de casa, principalmente com relação ao fiscal, então o controle das contas públicas, né, o gasto com relação à arrecadação, se a gente tem simplesmente ali na canetada essa queda de juros, acaba também tendo aquele sentimento inverso, tá? Porque vamos pensar assim, os juros caiu, se os juros caiu, a gente vai ter principalmente se a gente for analisar Estados Unidos subindo juros, será esse o momento? Porque se a gente tem essa queda de juros na canetada, Estados Unidos subindo juros, o que vai acontecer é que o investidor estrangeiro vai migrar todo o seu recurso para os Estados Unidos, sendo que ele já tem um percentual menor aqui, né? De Estados Unidos, mas estou falando do investidor estrangeiro. Então ele já tem um percentual baixo em países emergentes, o Brasil é um dos países que compõe os países emergentes, e aí a gente tem um percentual aqui no Brasil, se esse investidor estrangeiro retira o recurso daqui, e o Brasil é um país que importa produto ali acabado, né? A gente exporta matéria-prima e acaba importando o produto acabado, a gente vai ter o que? Uma alta na inflação. Então você cai os juros na canetada, daqui a pouco você tem que subir os juros novamente, porque a inflação vai disparar, sendo que a inflação já está acima do teto, né? Então, assim, eu vejo assim, bem preocupado esse momento, um momento bem delicado. E quem é rentista, quem tem recurso e pode aplicar, aproveitar esse momento de renda fixa, está sorrindo, porque está ganhando muito dinheiro. Maravilha, David. A gente vai para um rápido intervalo e na volta temos grandes especialistas para comentar alguns dos principais setores em destaque aqui no mercado brasileiro, mas depois do nosso intervalo comercial. Nosso ambiente de negociação é ter nas boas práticas de melhor execução, Best Execution, ITCF, Treat Your Customers Fairly, e vários outros requisitos dos mais exigentes órgãos reguladores financeiros, como a FCA no Reino Unido, a CSSF aqui em Luxemburgo, a SCB nas Bahamas e a CVM no Brasil. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções. Você estará ao meu lado durante 6-7 horas, ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções, até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus.
O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marcos Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marcos Saravalli. Te espero lá. Estamos de volta com o BMC Top News, fechamento de mercado na BMC News, e estamos aqui com o mercado reagindo bem negativamente a esse dia pós-Copom, pós-tomada de decisão de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos. E um destaque bem negativo, um destaque que ontem estava aqui entre as maiores altas, é MRV, junto também de outras empresas de construção. Era uma das maiores altas no dia de ontem, com, claro, a Prefeitura de São Paulo montando o projeto Pode Entrar, o programa de financiamento para residências. Então, o que aconteceu de ontem para hoje? Por que esses ativos estão caindo tanto? Quais são as perspectivas também para o setor de construção como um todo? É sobre isso que nós vamos falar agora com o Bruno Komura, analista da Ouro Preto Investimentos. Bruno, muito obrigado pela atenção, por participar hoje conosco aqui no nosso fechamento de mercado. Boa tarde, obrigado. Tudo bom? Maravilha. Bruno, eu e o David Martins aqui estamos com várias dúvidas. O que está acontecendo com o setor de construção? Essa pressão sobre juros, por que tem alguns ativos perdendo muito valor no dia de hoje? Qual que é a sua perspectiva para a construção como um todo? Era tida, claro, como a construção como um setor até defensivo para o governo Lula, mas agora a gente está vendo os ativos perderem um pouquinho de valor. O que está acontecendo? Você pode dar uma esclarecida para a gente desse processo? Como que está impactando essas companhias do setor de construção e incorporação? Sim, com certeza esse programa do Estado de São Paulo aí vai ajudar as construtoras, né? O próprio Minha Casa Minha Vida também, ele deveria ajudar bastante, porque dado que a gente vai ter esses programas, todos esses subsídios, então a taxa de juros não deveria impactar tanto assim essas famílias, né? Que são as famílias alvo dessas companhias. Mas a gente vê aí que a MRV e a Tenda, elas não devem ter uma participação tão relevante assim, enquanto que, por outro lado, a gente vê a Direcional e a própria Plano e Plano, que eles provavelmente vão ter mais relevância dentro desse programa e, por isso, devem ter um benefício muito maior em relação ao todo, né? Então, a gente vê aí que nas construtoras de baixa renda ainda tem uma pressão muito grande em relação aos custos. A gente provavelmente vai ver uma pressão operacional, né? Então uma queima de caixa ainda muito grande aí nesse primeiro, segundo trimestre, e muito na tendência do que a gente já viu aí no fechamento do quarto tri. Maravilha, inclusive o principal destaque negativo do dia fica com Tenda, e um dos únicos destaques positivos do dia, pelo menos para o setor de construção e incorporação, setor imobiliário, fica com Plano e Plano, exatamente essa distinção que você acaba de fazer. Na última divulgação de resultados de Tenda, inclusive, foram alguns resultados até um pouco decepcionantes, o mercado não gostou tanto dessa divulgação, mas a grande expectativa, a grande salvação para a companhia estava, claro, no programa Minha Casa Minha Vida. Será que essa menor participação pode já preocupar os investidores? A companhia conseguirá encontrar a estabilidade mesmo com essa participação menor no programa e nesses outros programas de fomento à indústria aí da imobiliária? Como é que você está avaliando essa posição de Tenda especificamente? Em relação à Tenda, eu acredito que o balanço dela ainda está muito fragilizado. A gente não vê a robustez
para que ela consiga participar, tenha uma participação relevante dentro dos programas. E por isso que eu acho que ela não consegue ser muito agressiva em relação à entrada nesse programa. E o que a gente vê, né, por mais que a Tenda ela atue no segmento mais baixo, nos grupos mais baixos, onde a competição entre as grandes empresas seja menor, a gente não vê como a Tenda sendo uma vencedora nesse caso. Então, a gente acha muito mais provável que empresas melhores capitalizadas, com um balanço mais robusto, elas acabem baixando, né, descendo nos grupos de atuação e consiga ganhar, então, espaço em relação à Tenda. Por isso que a gente vê que, por mais que a ação tenha caído, desde aquela época que ela apresentou uma margem bruta negativa, a gente não vê muito espaço para a Tenda se recuperar no curto prazo. É lógico, a gente não vê, então, um risco de quebra da empresa, mas eu acho que ela não está numa posição suficientemente boa para pensar em expansão. Eu acho que é muito mais sanar os problemas dentro de casa, arrumar toda a questão orçamentária, né, que teve um estouro de custos bastante relevante, e só depois de solucionado isso, né, resolver toda a estrutura de capital, é que talvez a gente possa ver, então, condições melhores para a empresa. A MRV, ela está numa situação parecida, mas ainda está um pouco mais confortável que Tenda, né? Maravilha. Hoje aqui, ó, 15,25% de queda intradiária, tá? Só no dia de hoje. Tem ainda 15,25%. Azevedo e Travassos tem muitas obras contratadas e pode encontrar problemas aí neste ano de 2023. Eu não sei o motivo dessa queda especificamente, mas é um ativo bem volátil, sempre sobe e desce, vai para um lado, vai para o outro. Azevedo e Travassos também aqui 12,24%, Azev 4 e 11,04% Azev 3. Gafisa, 7,66%, e como nós mencionávamos, MRV 7,20%, Cyrela 6,37%, e nosso único ativo no positivo aqui, Plano & Plano, ainda segurando esse patamar positivo, mesmo com o Ibovespa nas piores, hein, ô David Martins? Sim, Gabriel. Bruno, um prazer estar falando contigo, uma boa tarde. A minha pergunta vai com relação aí aos juros, né? A gente teve manutenção em 3,75 e até mesmo a fala do Campos Neto que pode ainda continuar esse ciclo de alta, né? Dependendo aí muito da inflação. E hoje a gente vê vários ativos que são sensíveis à curva de juros com uma queda acentuada. A minha pergunta vai assim com 2 pontos com relação a juros, né? O primeiro, esse endividamento das companhias, esse aumento de custo, no caso, tem alguma relação direta com os juros? E o segundo ponto, pensando do lado de receita, os consumidores tendem a diminuir a aquisição de imóveis com esse cenário de juros elevado, ou pelo governo ter algumas linhas de créditos específicas para as classes mais baixas, e esse impacto com relação à receita e à venda não acaba sendo grande? Como que você pode explicar para a gente esses 2 pontos, por gentileza, com relação à curva de juros? Eu acho que esse aumento da curva de juros, com certeza, é um detrator de performance para essas ações, né? Independente do segmento. Então, quando a gente pensa no segmento de alta renda, os juros eles estão mais altos. Então, por mais que sejam subsidiados pela poupança, a gente vê que os juros estão altos e acaba afetando. Mas pensando aí no segmento de baixa renda, né? Com certeza a gente vê isso também, porque os juros continuam altos não sozinhos, né? Então, normalmente acompanhado por inflação mais alta. Inflação mais alta quer dizer, então, perda do poder de compra dessas famílias, então acaba focando nos produtos mais essenciais, que são alimentos. Então, dado que tem esse comprometimento da renda, tanto com dívida e com alimentos, eu acho que a aquisição de um imóvel fica em segundo plano, por mais que seja subsidiado. Eu acho que tem alguns casos mais específicos, né, que são as faixas bem mais baixas, né, que quase não tem empresa atuando, e aí é um subsídio praticamente todo do governo, e aí nesse caso eu acho que seria mais fácil. Mas pensando aí no segmento de atuação dessas empresas, eu acho que os juros em si vem machucando bastante, sim, os consumidores, né, os principais compradores. Mas pensando também no lado da empresa, né, com certeza a gente vê que a questão da alavancagem acaba sendo detratora, né? Então, quando o juros estava em 2%, foi muito bom para as empresas conseguirem rolar dívida, para conseguirem alongar a dívida, para evitar ter que ter uma rolagem no curto prazo ou em um momento aí de alta incerteza como é agora. E, com certeza, né, quanto mais dívida, maior vai ser
maior vai ser as despesas financeiras, né, conforme os juros continuam altos. Então, a gente viu aí que o impacto ele foi um pouco mais amenizado durante 22, porque os juros ainda estavam subindo, mas agora que o juros chegou no pico, né, em 3,75, a gente vai ver, então, as despesas financeiras machucarem bastante o lucro dessas empresas e provavelmente a gente vai ter uma redução, sim, dos lucros, não só do setor imobiliário, mas de vários outros setores aí que são mais alavancados, até mesmo o varejo, né? Então, por isso que a gente vê que os juros, eles não afetam apenas os consumidores, mas também o lado das empresas também. Então, a gente vê, sim, que é duplamente negativo, né? E aproveitando, já falando pelo lado do investidor, né? Uma queda acentuada como hoje, surge uma oportunidade ou ainda, de acordo com esse cenário que você trouxe, com vários desafios pela frente, é melhor aguardar, buscar outros setores ou até mesmo buscar outra classe de ativo, uma renda fixa, por exemplo, porque no curto prazo esses ativos não devem responder. Qual é a visão? Não é nem mais uma faca caindo, né, David? É uma serra elétrica caindo do céu. Exato. Então está muito complicado para o investidor de bolsa. A gente vê que a bolsa está muito barata em termos de valuation, né? Todos os múltiplos indicam isso, mas a gente acha que esses múltiplos podem ficar mais baixos por um bom tempo. Então a gente acha bastante complicado ficar em bolsa, mas caso se decida assim ficar alocado em bolsa, a gente acredita que o mais prudente agora seria ficar alocados em setores que independem do PIB brasileiro ou até que sejam mais seguros, né? Então, quando a gente fala desses setores, é basicamente as utilities elétricas, né? Então, transmissoras de energia, que é quase um título de IPCA+, ou também distribuidoras e geradoras, que acabam sendo independentes do PIB. Mas aí também tem outros ativos aí que podem ajudar também, né? Que geralmente são vistos como sinônimo de proteção, que são altamente dolarizados, né? Embraer, a Suzano, então o setor de papel e celulose, mineração, siderúrgica no geral, podem ser considerados aí um porto seguro quando o PIB do Brasil está caindo. Mas eu acho que continuar em bolsa agora está bastante complicado. Eu acho que, por mais que a renda fixa esteja bastante atrativa, também está complicado ficar posicionado em títulos indexados ao IPCA, a Selic em si e também os pré-fixados. Eu acho que o ideal seria alguma coisa como o IPCA+, aí, pensando que os juros reais estão altos, estão bastante atrativos e que caso a gente tenha uma ingerência aí por parte do governo, a inflação vai continuar alta, mas pelo menos os títulos de renda fixa vão proteger aí o poder de compra dos investidores. Eu acho que seria mais ou menos isso que a gente está vendo hoje. Parece que Bovespa está sem coração hoje mesmo. Até as elétricas estão caindo. Light a gente tira da conta, porque Light não é novidade, está sempre despencando 6,91%. Mais uma empresa alavancada. No dia de hoje. Mais uma empresa alavancada, com muitas dívidas. Exato. Empresa ainda que tem a questão de renegociação ali do contrato de concessão. Exatamente, David. Então é o pior cenário possível, né? Então, juro longo crescendo, a ponta tá dando aquela empinada, o negócio tá feio aqui para Light, Eneva caindo, a Alupar também 3,89 para Eneva, Alupar 2,12, AES Brasil, tem CPFL, tá todo mundo caindo, quem não tá caindo é Semig, Neoenergia e Engie. Então, 3 ativos ainda se segurando aqui em patamar positivo, mas pulando de um lado para o outro. Positivo, negativo, tá sem muita direção as elétricas no dia de hoje, a maioria está caindo, mas esses 3 ativos estão alternando o seu sinal por enquanto. E até a Elet, né, o Gabriel, só comentando, tem todo um risco político por trás, né? Exato. Então o papel tem caído aí nos últimos dias, quando o novo governo assumiu, né? Então a gente vê aí que é um papel que, pelo ruído político, acaba sendo penalizado. Maravilha. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação de Bruno Komura na nossa conversa de hoje. Eu tinha um outro ativo pra gente falar, mas aí é muito pano para manga, viu, David Martins? Que é Gafisa. Aí tá uma briga de faca danada lá em Gafisa e aí a gente deixa essa conversa para uma outra data. A gente já tá aqui no nosso tempo. Bruno, eu gostaria de agradecer imensamente a sessão do seu tempo para conversar conosco nesse dia movimentado para o nosso Ibovespa. É sempre um prazer recebê-lo por aqui. Prazer é meu, obrigado aí pela oportunidade. Obrigado a todos. Maravilha. Obrigado, Bruno. Até mais. David Martins, elétricas ainda são um bom ponto de
proteção para os investidores ou a bolsa não é um bom negócio? A gente estava falando agora com o Bruno Komura, eu gostaria da sua opinião como consultor de investimentos, como que o pessoal está sendo tratado lá na Sara Invest, entra em bolsa, não entra em bolsa, é melhor entrar e sair, fazer aquelas operações rápidas se tiver muita certeza de um movimento específico do mercado. Como é que está a sua visão para esse assunto, por favor? Aquela resposta bem clichê, tá, Gabriel? Depende muito do perfil, depende muito dos objetivos. Por mais que seja uma resposta clichê, é a verdade. Porque day trade, vamos lá, você falou, compra, vende, operações de curto prazo. Se essa pessoa tem um estudo, conhecimento suficiente, ou pelo menos contrata, né, uma casa de análise para acompanhar os relatórios, efetuar essas operações, se sim, eu acho que faz sentido. E claro, a pessoa precisa ter tempo também, né, se dedicar ali para conseguir efetuar essas movimentações. Agora, quando a gente fala do público de maneira geral, e eu acho que é até um ponto a ser considerado, as pessoas muitas vezes elas não sabem qual que é o seu perfil de risco, elas não sabem aí quais são os seus objetivos, não está claro isso. Então, assim, estou investindo, eu quero ganhar dinheiro. Tá, mas existem formas e formas de você ganhar dinheiro no mercado, né? E aí você quer tomar um risco para ganhar um percentual maior, mas aguenta dessa volatilidade, aguenta, né, essa queda que a gente está tendo no dia de hoje. Então, eu acredito que você ter uma conversa com um profissional que acompanha o mercado, e aí sim, de acordo com essa conversa, você apresentar tanto o seu perfil, né, você vai, enfim, vai discorrer um pouco de acordo com quanto você se sente confortável com ativos de risco e com oscilação desses ativos, como também apresentar ali seus objetivos, que a gente consegue montar investimento, né, sugestões ali de investimentos de acordo com várias caixinhas. Então, se você tem um objetivo de curto prazo, você tem que buscar um conservadorismo. Agora, se eu sou investidor pensando no longo prazo, acredito que todos têm que ter renda variável. E aí o percentual que você vai ter dentro do portfólio vai depender muito do seu perfil. Quem gosta mais de tomar risco vai ter um percentual maior. Quem tem muito receio, quem não gosta de tomar risco, vai ter um percentual baixo, porque num dia de oscilação vai prejudicar pouco o portfólio. Eu vejo que quem não tem nada de renda variável, hoje é um bom dia para você começar a montar uma posição. Não estou falando aqui, recomendando, né, para que você entre, vou colocar... Não, você vai começar a montar uma posição. Agora, quem já tem uma posição excessiva em renda variável, isso a gente já vem fazendo na Sara Invest há mais de um ano, a gente vem diminuindo essa posição, a gente vem buscando outras alternativas, tanto uma carteira em renda variável mais defensiva, e aí quando você trouxe até o setor elétrico, ele é um setor que tem uma volatilidade menor, ele tem um beta menor, né, um risco menor, então ele acaba oscilando menos, é um bom pagador de dividendos. Como o Bruno bem trouxe, são empresas que os dividendos ali, muitas vezes, vai ter um IPCA mais alguma taxa, então você vai conseguir um belo retorno. Mas mesmo assim ela vai oscilar nesses momentos de maior pânico ali no mercado. Agora, excelente momento para renda fixa, por mais que existam aí diversos desafios, a gente sabe que título pré-fixado tem um risco mais elevado, mas a gente tem alguns títulos pagando 16%, 17%, 18%. Será que nosso juros chegará a essa taxa? Eu pelo menos assim, acredito que não chegue, e caso venha chegar, será por um curto espaço de tempo. Então, dependendo da taxa pré, e se for um título curto, até que faça sentido dentro do portfólio. Títulos indexados ao CDI, que é o mais conservador, títulos indexados à inflação, que você ter aquele título híbrido, né? Tem a inflação mais uma taxa pré. A gente tem títulos hoje pagando inflação mais 9%. Então, assim, você está falando de um ganho real de 9%. E tem título até isento de imposto de renda. Então, a rentabilidade é bem expressiva, principalmente para quem tem ali, a gente fala muito, né, do rentista. Então, tem possibilidade de buscar esse tipo de investimento para conseguir garantir essa renda mensal, ou enfim, de acordo com o prazo estipulado de cada investimento em termos de retorno. Mas eu vejo que, até saiu um estudo, se eu não me engano, foi com relação à Bolsa dos Estados Unidos. Eu não sei se esse estudo tem com relação à nossa bolsa, mas quem investe, e aí pensando nos últimos 20 anos, quem ficou 10 dias fora, os 10 dias de maior alta do S&P 500, ela teve um retorno praticamente 50% menor do que quem ficou todo o período investido.
Então, eu acredito que investidor de bolsa, quem gosta de tomar risco, sempre tem que ter uma alocação. A gente não sabe o dia que vai cair, o dia que vai subir. É claro que existem alguns dias que tem uma probabilidade muito maior de queda, mas a gente não sabe como que vai ser o humor do mercado, principalmente amanhã. Será que não vai recuperar dessas quedas de hoje? Pode ser que sim. E pode ser que papéis que caíram hoje 10%, 15%, amanhã tem uma alta expressiva. Então, acho que é muito você saber o seu perfil, saber ali os seus objetivos, montar posições, principalmente com auxílio de profissional, para que você se sinta confortável, que esse profissional consiga acompanhar ali a sua carteira para te enviar recomendações, ou se você tiver disponibilidade, que você também estude e que você possa fazer essas movimentações táticas, né? Mas eu acredito que um portfólio tem que compor aí praticamente todas as classes de ativo, e aí o exercício vai ser esse rebalanceamento. Perfeito. David Martins, vamos agora com Paula Moraes, que tem novidades da briga em Brasília, a briga do Executivo Nacional com a presidência do Banco Central. Paula, o que está acontecendo? Gabriel, ninguém imaginava que seria fácil, né? E que nem, né, que seria aí realmente uma reação por parte do governo, né, inclusive, né, teria aí uma grande repercussão, mas agora a gente vê aqui que o deputado federal Lindenberg Faria, ele acabou, né, de se pronunciar e ele disse que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, está sabotando o governo do presidente Lula e também falou que seria aí um tiro no peito do Lula, né, do governo Lula, que acabou propondo, né, todas as promessas de campanha de crescimento no Brasil, quanto os juros está atrapalhando, né, este crescimento. Ele ainda falou que a economia cresce 0,8% em 2023 e 1,5% no próximo ano, segundo as projeções que vêm sendo feitas pelo próprio mercado, pelo Boletim Focus, e isso é uma grande crise política para o Brasil. Será difícil, então, o governo conseguir se sustentar, de acordo com o Lindenberg. Ele ainda disse, né, o deputado falou que a ata agora do Copom é muito decisiva já para uma ofensiva pela destituição, então, de Roberto Campos Neto do cargo. Ele falou o seguinte: a gente esperava de que pelo menos na ata houvesse uma sinalização de que na reunião de maio pudesse ter então, né, baixar os juros, e isso não veio. Eu vou defender que a gente tem que achar um caminho e eu acho que é tirar Roberto Campos Neto. Precisamos conseguir 41 votos no Senado, afirmou então aí, né, o Lindenberg. E também paralelo a isso, Requião, né, acabou trazendo aí, a gente falou mais cedo de Gleisi Hoffmann, vários, né, representantes ali do governo, e o ex-governador ali, Requião, lhe diz que ou Lula demite, né, o pessoal do Banco Central, ou será então demitido por ele. A situação a gente já sabia que seria aí, né, de um tom mais alto, subiria um tom em relação a essa, né, condução do Banco Central, principalmente em relação ao tom ali que veio justamente este comunicado, mas a gente vê ali já uma grande mobilização por parte de representantes da ala do governo em fazer uma força ali para tentar chegar ali no Senado com um pedido. Lembrando que precisaria de 41 votos no Senado para conseguir fazer. Somente o Senado poderia aí, então, destituir Roberto Campos Neto, Gabriel. Maravilha, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a repercussão dessa fala de Lindenberg Farias e todas as repercussões da tomada de decisão de política monetária de ontem do Banco Central brasileiro, mas depois do anúncio dos nossos patrocinadores. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções. Você estará a meu lado durante 6-7 horas, ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções, até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marcos Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marcos Saravalli. Te espero lá.
Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Agora com a nossa atualização de mercado, o que está acontecendo com as principais bolsas no Brasil e no mundo, há apenas alguns minutos do fechamento das operações aqui no Brasil e também lá nos Estados Unidos. Lembrando, a bolsa aqui no Brasil vai fechar agora às 5 horas da tarde, volta às 5h30 para o pós-market, para o aftermarket aqui no nosso mercado brasileiro. Neste momento, nos aproximamos do fechamento, 2,46% de queda. Não conseguimos recuperar a estabilidade para o nosso índice Ibovespa, 97.796 pontos. Se eu conseguir abrir aqui os nossos dados do Ibovespa para o dia de hoje, nós tivemos uma abertura aos 100.221 pontos, então segurando ainda esse patamar dos 100 mil pontos pelo terceiro dia consecutivo, fechamento de ontem, terceiro dia consecutivo do Ibovespa fechando nos 100 mil pontos. Nós tivemos uma mínima de 96.996, então para quem estava apostando que ia parar nos 98, a gente conseguiu passar dos 98, fomos aos 96 mil pontos e agora voltamos aos 97.756 pontos, uma máxima de 101 mil pontos, ou seja, nós vimos em alguns momentos do dia de hoje, em algum lampejo de insanidade do mercado, a bolsa oscilando de forma positiva no comecinho do dia. Então, nós ganhamos um pouquinho de valor e depois as bolsas se inverteram, os patamares se inverteram, os sinais foram trocados e agora nós vemos 2,46% de queda. No ano, o Ibovespa já perde quase 11% de valor, queda muito expressiva para o nosso principal índice acionário. Já nos Estados Unidos, nós nos aproximamos do fechamento do mercado, faltam apenas 2 minutos para encerrarem as operações lá no mercado norte-americano. E virada novamente, os índices norte-americanos viraram o seu patamar de forma agora bem mais positiva, com bastante força, 1,13% de alta para a Nasdaq, ainda mantinha o patamar positivo, mas agora ganha um pouco mais de força, 1,14% de alta para o índice Nasdaq. S&P 500, 0,4% de alta e Dow Jones também 0,4% de alta. Duas oscilações bem significativas, esses índices viraram para o negativo depois de alguns posicionamentos da Moody's, inclusive da secretária do Tesouro norte-americano Janet Yellen, e agora ganharam um pouco de respiro. O mercado norte-americano ao finalzinho do dia com muita oscilação, com bastante movimentação, então o negócio aqui foi agitado para os investidores que estão, claro, posicionados no mercado norte-americano. Principais destaques do Brasil, 13,37% de queda para Magazine Luiza e a principal alta do dia, ainda mantendo o patamar positivo, Embraer com 1,39% de alta no ano, quase 43% de alta para Embraer. Mas agora, para bater um papo conosco sobre essa posição do executivo contra o Banco Central brasileiro, se essa tomada de decisão ela já era prevista ou não, foi uma surpresa a manutenção da Selic em 13,75%. Por favor, Caio Augusto, economista do Terraço Econômico, seja muito bem-vindo ao nosso fechamento de mercado. Caio, olha só, essa quinta-feira aqui nos surpreendeu, que movimentação, hein? Você vê que é uma coisa, né? Você brincou da vez anterior, que toda vez que eu apareço aqui com vocês é porque tem algum caos acontecendo. Então, os investidores que nos acompanham já vê a minha carinha aqui, já fala, hoje não foi fácil e hoje também não está sendo fácil, né? Feito, Caio. Inclusive, nós temos neste momento deputados federais da base governista ameaçando o Banco Central que, se não reduzir os juros, vão ter de demitir, vão ter de arrancar
o presidente do Banco Central do seu cargo. Qual seria o efeito dessa grande mudança no patamar aqui no Brasil? A gente fala da independência, ela está garantida em lei, a independência do Banco Central, mas esse contínuo ataque, ele fere a nossa estabilidade política, ele fere a estabilidade aqui da política monetária brasileira, ou é apenas ruído que o mercado tem que aprender a absorver? Sinceramente, se a gente for bem parar para pensar, esse tipo de coisa está sujeito a acontecer em qualquer cenário em que você observa que as taxas de juros estão começando a pesar. Se você for olhar alguns anos atrás nos Estados Unidos, um pouquinho antes da pandemia, por exemplo, a gente tinha o Trump falando, né, o maior problema da economia dos Estados Unidos agora é o Powell aumentando os juros, colocando Powell, você precisa baixar essas taxas de juros e tudo mais. Se for bem ver, não precisa nem ir muito longe, o Powell teve, acho que 1 ou 2 semanas atrás, no Senado, e né, apresentando ali os cenários, olha, a gente tem que seguir porque as nossas missões são a taxa de desemprego e também a inflação, e os dois estão pressionados e tudo mais, mas a gente espera pequenas mudanças. E aí uma senadora, Elizabeth Warren, olhou para ele e disse: como é que você me diz que é uma pequena mudança esperada se você está falando que no desemprego precisaria oscilar 2 milhões de pessoas para cima, sabe? Então, vamos dizer assim, é o tipo de pressão que acontece todas as vezes, em qualquer lugar do mundo, que os juros estiverem sendo sentidos. Isso também, é que na Europa isso é um pouco mais difícil de ser observado, né? Tem o Banco Central Europeu, tem as autoridades monetárias ali individualmente também, mas no final das contas, o juro começa a ser sentido, nenhum governo fica satisfeito com isso e sempre vai apontar. O que a gente tem de um pouco diferencial aqui no Brasil é que, de fato, uma pontuação que o Haddad tem feito em alguns pronunciamentos que ele tem feito ultimamente, né, toda vez que ele encontra a imprensa ele relembra isso. O Brasil, se a gente for olhar em termos internacionais, ele está relativamente bem posicionado hoje. Ele não tem problemas geopolíticos grandes para lidar, como a Europa tem. Ele não vai passar por uma grande correção que os mercados ainda não estão precificando adequadamente, como nos Estados Unidos. Então, diríamos que aqui não vamos ter choque de energia, né? Os reservatórios aí estão bastante cheios, safra está indo bem, então, né, se commodities continuarem num preço razoável, a gente também sai beneficiado. Então, diríamos que essa briga aqui no Brasil, ela é um capítulo jabuticaba do Brasil por um simples aspecto. A gente tem diagnóstico na mesa, sabe o que tem que ser feito, e ainda assim a gente decide que vamos acelerar o carro em direção ao muro. Esse arcabouço fiscal que está sendo muito elencado, né, que é o grande assunto de 2023 para a economia brasileira, ele está maduro, ele vai ancorar expectativas, ele é muito bom, ele vai permitir a queda de juros, mas até agora ninguém viu, ninguém teve mais detalhamento, né? Parece que ia ter na semana passada, nessa semana, mas aí tem essa viagem à China, tudo mais. Assim, independente da estratégia que o governo esteja utilizando, sinceramente parece uma burrice muito grande prever que magicamente, com a inflação desancorando nos próximos anos, como está agora, né? Se vocês olharem o Boletim Focus todas as semanas, há muito tempo a inflação está subindo, né, para os próximos anos, para um intervalo relevante, seria uma burrice imensa, assim, extraordinária, não tem nem como medir. Você imaginar que magicamente o Banco Central vai olhar para esse cenário, tendo como a sua atribuição principal cuidar da estabilidade de preços, né, evitar que a inflação saia do controle. É uma burrice abissal você imaginar que o Banco Central vai ouvir a seguinte frase: pode abaixar os juros que a gente tem a solução, antes de saber qual é essa solução. E de fato uma coisa que me preocupa um tanto, né, logo que saiu o comunicado, eu fui checar isso para verificar qual que seria o grau desse aviso. O Haddad e a equipe econômica já conversaram com o Roberto Campos Neto, explicando como é que seria, né, esse arcabouço fiscal novo e tudo mais. Então, uma expectativa que eu tinha, analisando, né, essa decisão do Banco Central, que na verdade ia ser de estabilidade mesmo, quanto a isso não tem nenhuma surpresa, mas uma questão que me chamou a atenção é que no comunicado
A única menção que existe a esse arcabouço, repito, que já é conhecido, pelo menos em teoria, pelo Roberto Campos Neto, a única menção que existe a esse arcabouço no comunicado é uma possível pressão altista, que pode vir de pressões inflacionárias de fora, pode vir de outras correções lá de fora. Então, vamos dizer assim, se imaginando aqui um cenário, que esse arcabouço viesse realmente com a maturidade que o governo está sinalizando que ele tem, pelo menos assim, ó, não ia mudar a decisão ia ser de estabilidade do mesmo jeito, mas no comunicado, de alguma maneira, ia dizer assim, ó, uma possibilidade de que a gente reduza os juros nos próximos períodos, nas próximas decisões, advém do arcabouço fiscal, que, né, pode ser capaz de ancorar as expectativas, mas isso sequer é citado, ele só aparece na parte ali vamos dizer assim, de possibilidades de pressão positiva para a inflação nos próximos períodos. E, no final das contas, brigar com isso não é uma estratégia muito inteligente, porque até hoje pela manhã eu estava me lembrando dessa frase, né, uma frase que foi muito dita na campanha de 2014, da reeleição da Dilma. Ela dizia isso em algumas campanhas eleitorais, não sei quem é que vai lembrar, mas ela dizia assim, hoje a gente tem taxas de juros muito mais razoáveis, acessíveis e tudo mais, porque na época deles, né, mencionando ali o PSDB, né, que ainda tinha essa briga naquela época, na época deles eles plantavam inflação para colher juros. Eu fico pensando, a estratégia atual do governo de ficar batendo cabeça com a autoridade monetária é mais ou menos essa mesmo, está plantando inflação para colher juros. A expectativa de que os juros comecem a ser reduzidos, ela vem a partir do momento em que o governo sinalizar com esse arcabouço fiscal como é que vai caminhar o custo de financiamento do Estado para os próximos períodos. Enquanto isso não for feito, pessoal, falar até papagaio fala, essa é a grande verdade. Você pode anunciar o que você quiser e dizer que vamos ser prudentes e que estamos atentos e tudo mais. Se você não colocar o plano na mesa, a articulação, beleza, ok, isso aí é uma outra conversa, teve toda essa briga, né, entre Lira e Pacheco hoje e tudo mais, mas a articulação é uma outra conversa. Mas se você sequer apresentou o plano e colocou na mesa para que, né, quem analisa olhe aí de maneira fria e diga, olha, realmente isso aqui consegue ancorar expectativas, se seguir isso aqui, tem uma possibilidade boa de reduzir os juros. Se você sequer colocou isso na mesa, você não está podendo pedir nada, entendeu? É aquela situação em que você está bastante endividado e aí você senta com a agiota na mesa para negociar e você fala assim, ó, beleza, tudo bem, eu só vou para a Disney ali rapidinho, de novo, você me empresta mais um dinheiro aqui, mas ó, me cobre menos juros, não tem problema. A hora que eu voltar da Disney, eu vou entrar aqui, desci do avião ali em Guarulhos, falo assim, cara, desci completamente diferente, agora eu vou pagar todas as minhas dívidas. Diríamos que assim, ó, uma expressão que eu tenho utilizado, que eu utilizei bastante em relação àquele plano de voo que o Haddad divulgou, né, que eu falei que promessas de final de ano, né, promessas de Réveillon são mais críveis, é como se fosse um negócio além disso, sabe? Olha, confia em mim, não, porque na outra vez que eu estive aqui, que eu fui presidente, a gente teve um superávit, mas assim, condições de comércio global eram totalmente diferentes, condições de juros, a China estava crescendo muito mais, a demanda por commodities era muito maior do que essa, em termos reais e em termos nominais também. Então, assim, é um cenário absolutamente diferente, e enquanto o governo não sinalizar, dentro dessa estrutura de gastos da economia, enquanto o governo não sinalizar qual será o rumo do financiamento do Estado, realmente não tem como pedir nada, entendeu? Então, espero, né, tá todo mundo falando, todo mundo da equipe econômica já disse isso pelo menos umas 2 vezes. Não, um arcabouço tá maduro e tudo mais, só vamos esperar aí voltar essa viagem da China e a gente vai anunciar. Então, assim, ó, time is running, ninguém tá com tempo para perder, e a cada novo período, a cada novo dia, que ou você não apresenta isso, então não tem como você prever como que isso vai ancorar expectativas se você sequer apresentou ainda. Enquanto você não apresenta isso, e por outro lado, você vai brigando com a autoridade monetária como se ela,
o meu plano é tão bom, mas tão bom que vai reverter o fluxo global de capitais e juros e tudo. Não vai acontecer, pessoal. Isso aí, vocês fiquem tranquilos que não vai acontecer. Esse plano vai ter que encaminhar muito bem as coisas, ou vamos ter que aceitar o fato de que, tal qual está precificado agora na curva longa de juros, né, na estrutura a termo da taxa de juros da Ambima, a taxa mais baixa que a gente vai observar nos próximos 10 anos estará acima de 12%. Isso aí, em termos de custo de juros, o quanto isso joga de juros reais na economia, isso pressiona a economia, isso é inominável. É inacreditável que o governo realmente esteja batendo cabeça nessa magnitude e não fechou nem um trimestre ainda. Maravilha. Inclusive, tem gente chamando aqui no nosso chat todo esse movimento negativo de mercado de efeito Caio Augusto. Efeito Caio Augusto pegando na nossa bolsa de valores aqui, então acho que o pessoal faz assim, claro, não, brincadeiras à parte, o pessoal estava acreditando essa queda forte aqui no Ibovespa, a participação de alguns comentaristas aqui na nossa programação. O que eu acho curioso, Caio, inclusive nós tivemos essa grande pressão, falando, não, fala do pacote do Haddad, o pacote nem foi aprovado. Ah, não, fala do arcabouço fiscal, os juros ainda tá alto, e o arcabouço fiscal? Não, tem que aprovar, tem Congresso, tem Senado, você pode me chamar, pelo Planalto. Tá? Pode me chamar quando sair, eu vou me debruçar, eu vou ver todas as condições. No Teatro a gente tem esse hábito, né? A gente olha ali as fontes primárias, porque também é uma coisa que a gente... Nossa, eu entendo muito essa sua angústia todas as vezes que eu vejo uma discussão sobre o nada. Às vezes você liga ali, você vai acompanhar e tá assim, não, o arcabouço ele pode vir nessa direção e tudo mais. Cara, espera vir o plano. Vamos por assim, uma coisa é você colocar alguns pontos na mesa que signifiquem, se for assim, ele ancora expectativas, e se não for assim, ele não ancora expectativas. Até aí tudo bem. Mas aí o pessoal começa a discutir, mas aí se o PIB crescer tanto, quer dizer que o gasto vai crescer tanto. Cara, vamos ver o pacote. Não tem jeito, entendeu? Não tem como comentar. Isso aí eu tem que reforçar aqui. Não tem como comentar um negócio que não está na mesa ainda. E esse não está na mesa ainda. Se a gente tivesse bola de cristal, a gente já estava rico, né, Caio? Já operava aqui todo dia, a gente não precisava nem mais trabalhar. Todo mundo tem bola de cristal, todo mundo consegue prever o futuro, então a gente vai tomar as melhores decisões possíveis. Inclusive, tem gente aqui mandando no nosso chat, falando, Caio, solicitamos a sua participação amanhã neste mesmo horário, estou 100% vendido. Então o pessoal apostando aí na participação do Caio e da queda do Ibovespa. Por favor, David Martins. Prazer estar falando contigo. Minha pergunta é se a queda de hoje é por você estar participando pela fala do governo perante... Brincadeira. Vamos lá, Caio. Trazendo aqui em termos assim, de sua visão e uma possível probabilidade desse fato acontecer. Com essa pressão do governo, aí dos representantes, né, tanto dentro do Congresso, como de políticos mesmo, do Partido ali dos Trabalhadores, que compõe a base do governo, né, o partido do presidente da República, fazendo toda essa pressão com o Campos Neto. Você acredita que é possível mesmo a demissão dele? Acredita que eles vão conseguir reunir os 41 assinaturas, as 41 assinaturas para, enfim, ter esse processo ali de demissão do Campos Neto? E se isso de fato acontecer, como você acredita que o mercado deve se comportar? Você acredita que o humor do mercado vai ser mais pessimista, porque a gente está mexendo aí num órgão que tem uma autonomia, né? Que aí, como você bem trouxe, está ali para zelar tanto com relação à inflação, como também pela questão de emprego, mas, ou não, você acredita que o mercado vai acreditar que um novo presidente do Banco Central, mais alinhado com o governo atual, tende a melhorar a situação do país, baixando os juros na canetada? Enfim, qual seria a visão? Acalmando a situação, né, David? Não, vamos ter um novo presidente. Pelo menos ruído político não teria mais. Como que você... Qual a sua visão com relação a esses pontos? Olha, institucionalmente falando, eu acho que tem uma chance muito baixa de que, de fato, ele, né, tal qual aí foi dito agora há pouco, né, não, a gente pode demitir. Não é tão simples assim, entendeu? Não é um caminho tão automático. Por outro lado, eu acredito que o que envolve certa pacificação desse processo também, e agora
provavelmente algumas pessoas que estão assistindo vão torcer um pouco o nariz para eu falar agora, mas envolve também uma certa necessidade de que o Banco Central, não sei como que se faz isso no meio de crise, eu não trabalho com gestão de crise também, não sei como é que eu faria, mas do Banco Central deixar o mais claro possível, da maneira mais, vamos dizer assim, menos economês e mais português, explicar para as pessoas o porquê dessas decisões. Até tem uma grande coisa, né? Nesses últimos tempos, muitas pessoas começaram a levantar a seguinte questão: mas por que o Banco Central não explica o porquê das suas decisões? Na verdade, ele explica. Todas as reuniões, depois que acaba a reunião, sai um comunicado, alguns dias depois sai a ata e tudo. Só que por mais que o Banco Central tenha melhorado muito da gestão Ilan Goldfein para cá, em termos de comunicação, até um fato curioso, antes da gestão Ilan, o que a gente observava eram atas tão grandes e tão rebuscadas, que mesmo se você colocasse para 10 economistas, ninguém conseguia entender o que estava escrito ali. Entendeu? Um monte de termo difícil, né? Querendo jogar um enigma, sabe? Parecia o final de um episódio do Dragon Ball. Você chegava e falava assim, não entendi nada, mas quem sabe na próxima eu vou entender alguma coisa. Então, assim, em termos de comunicação, pelo menos para a área mais especializada, mídia especializada, analistas econômicos e tudo mais, o Banco Central melhorou muito. Mas eu acho que, assim, por mais difícil que seja, por mais complicado que pareça essa questão, o Banco Central ele poderia pensar em alguns mecanismos de comunicação, sabe? De maneira mais ampla. Eu não digo nem necessariamente propaganda de TV e tudo mais, mas assim, procurar algum meio de se comunicar com quem não é da área econômica ou não é da área dos mercados e aparentemente pensa que há apenas uma insensibilidade muito grande por parte da autoridade monetária em aumentar os juros e tudo mais. Porque, por exemplo, pensar aqui em um panorama, as missões principais do Banco Central do Brasil são, em primeiro lugar, nível de preços. O que ancora isso? As metas de inflação. Beleza, regime de metas de inflação desde a virada do século. Ok. E agora, mais recentemente, com a aprovação da autonomia do Banco Central em termos legais, também tem essa questão do desemprego e tudo mais. Ok. O governo deveria brigar com isso, né? Tem que abaixar o juro na marra, se a gente não brigar, o juro vai cair. Esse tipo de coisa é uma besteira sem tamanho, isso não muda absolutamente nada. Agora, isso significa que o Banco Central também deveria ficar numa torre de marfim e não ter alguma devolutiva, alguma explicação do porquê disso? Também não. E se a gente for bem observar, até recentemente teve um artigo muito interessante da Zain Latif, que causou uma certa polêmica pelo título dele, que é o desemprego no Brasil está baixo, mas ainda está alto, né? Até gerou o pessoal, mas como assim está alto, está baixo? Na prática, o que está escrito ali é mais ou menos o seguinte: o desemprego hoje está na casa de 8,4%, 8,5%, porém o desemprego natural, vamos dizer assim, dadas as condições de crescimento da economia brasileira, os empregos são gerados em relação às pessoas que estão trabalhando. A taxa de desemprego natural do Brasil está arrumando para 10%. O que isso significa em bom português? Se a taxa de desemprego que você está observando está abaixo da taxa natural, isso significa, por incrível que pareça, nós sabemos que tem muitas pessoas desempregadas no Brasil, mais de 8 milhões de pessoas desempregadas. Mas isso significa, na prática, que para a capacidade de crescimento do Brasil, cada pessoa adicional que for contratada, ela vai pressionar os salários no final do dia, por mais, né, que o salário real tenha diminuído nos últimos anos e tudo mais. Beleza, até aí tudo bem. E pelo lado da inflação, qual é a situação? A gente tem uma taxa de juros muito elevada, Em termos reais é a maior do mundo? Em termos reais é a maior do mundo. Porém, Banco Central nenhum age olhando para o agora. Ele age olhando para o intervalo relevante. E o que eu acabei de falar para vocês que está acontecendo no intervalo relevante, no Boletim Focus, todas as semanas sai, a taxa de juros está desancorando. O que significa desancorando? Essa taxa de juros está subindo ao longo do tempo todo. Então, como é que você convence a autoridade monetária que observa essas duas questões como sendo aí suas grandes missões, de que o ideal seria estimular a economia, com muitas aspas, porque esse é um termo bastante amplo, mas estimular transações econômicas na economia, reduzindo o custo do dinheiro, se
fazendo isso, ela literalmente estaria indo contra a sua própria missão. Tanto é que, por exemplo, até a gente está falando aqui do contexto brasileiro, mas nos Estados Unidos essa questão também está pegando fogo. Tivemos aí a decisão, né? Tivemos a super quarta, a decisão do FED também, dado esse caos bancário, tudo que está acontecendo. Ah, não, mas o FED deveria cortar juros. Não, peraí, vamos com calma. Quais são as missões do FED lá nos Estados Unidos? Primeiro lugar, aliás, lá é um pouquinho diferente porque essas duas missões são ao mesmo tempo, então é um pouquinho mais complexo do que aqui. É diferente no Brasil, né? A gente tem um mandato para inflação aqui no Brasil, no Federal Reserve, mandato para inflação e para emprego. Exato. Aqui também tem o para emprego, mas vamos dizer assim, como está muito recente, ainda não está institucionalizado como é que isso funciona. Tipo, aqui a pré-inflação está fácil, é o regime de inflação. Desancorar significa afastar muito do centro dessa meta, né? Quanto mais se afastam as expectativas, mais, né, os juros têm que ficar altos e tudo mais. Né? Para emprego ainda estão sendo construídos alguns arcabouços, então, enfim, né, isso acontece com o tempo. Mas lá nos Estados Unidos é a questão do emprego e também a questão dos juros. A meta dos caras é 2%, a inflação está em 6%, com os núcleos, né, que são, vamos dizer assim, os itens menos voláteis, os que variam menos da inflação, bastante pressionados. Isso dados de fevereiro, recentes, bem recentes. E o emprego no menor nível em 53 anos. Deu uma mudadinha ali agora, mas enfim, menor nível das últimas 5 décadas. Então, independente de como isso esteja pesando, de como as pessoas pensem, nossa, o FED está querendo estrangular a economia. Cara, a missão é muito simples, ela está olhando para aquilo. Agora, se diante de tudo isso, e de todas essas questões foram apontadas, você ainda pensar que há uma grande insensibilidade, basta você olhar para outros bancos centrais que não tiveram essa mesma preocupação. E a gente nem precisa ir muito longe. A Argentina está aqui do lado, com 78% de juros, e uma inflação que está em 103 em 12 meses, né? Ou seja, o juro ali real é negativo, mas é muito negativo, bastante negativo. Isso na prática, quando você tem mais de 100% de inflação, você literalmente tem um calote, que entre um ano e o outro a sua moeda virtualmente vale zero, vamos dizer assim. É o ponto em que aumentar juros parece que não vai adiantar mais nada, né, Caio? Não adianta. Qual que é a taxa de juros justa para a Argentina? Acho que é difícil agora começar a aumentar juros. Não tem mais para onde ir, já perdeu o controle e é justamente esse o ponto que a gente chama a atenção para o cuidado exatamente com essa política monetária para o Brasil e para outros países emergentes. Caio, vou ter de lhe interromper, que a gente está fugindo aqui do nosso horário, mas, claro, está sempre convidado para participar aqui do nosso fechamento do mercado. Espero que das próximas vezes com o Ibovespa subindo, tá? O Ibovespa tem que estar positivo e sem bomba para a gente comentar. Exato, não avisa o pessoal, não. Me chama de surpresa, assim, porque senão, meu Deus do céu, eu não quero reverter nenhuma tendência aí da Bolsa, não. Vai ser insider, né? Olha só. Maravilha, muito obrigado, Caio Augusto, economista do Terraço Econômico. Valeu, pessoal, obrigado. Valeu. Boa tarde, tchau, tchau. A gente vai para um rápido intervalo, na volta tem mais Bolsa de Valores. O que está acontecendo nesse aftermarket? Claro, política, economia, internacional, todos os assuntos que afetaram o mercado no dia de hoje. Mas depois do intervalo comercial da BMC. Nosso ambiente de negociação é ter nas boas práticas melhor execução, Best Execution, e TCF, Treat Your Customers Fairly, e vários outros requisitos dos mais exigentes órgãos reguladores financeiros, como a FCA no Reino Unido, a CSSF aqui em Luxemburgo, a CB nas Bahamas e a CVM no Brasil. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções. Você estará a meu lado durante 6-7 horas ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marcos Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marcos Saravalli. Te espero lá.
Estamos a poucos minutos do aftermarket na Bolsa de Valores brasileira, relembrando o nosso fechamento, 2,29% de queda para o Ibov, principal índice acionário brasileiro, 97.926 pontos. É um patamar bem abaixo dos 100 mil pontos que nós já segurávamos há 3 dias consecutivos. A semana foi de resistência para o nosso índice acionário e agora, esta quinta-feira, após decisão de política monetária aqui no Brasil, não deu trégua para o nosso Ibov. A gente foi lá para baixo, 97.926. Vamos ver se alguns ativos até caem mais. Lembrando, tem algumas limitação de 2% de oscilação para ativos no aftermarket. Magazine Luiza, 13,37% de queda. Principal destaque negativo do nosso dia. E aqui, ó, principais destaques positivos ficaram com Embraer, 1,78%. BIF, Minerva, nós tivemos a liberação da importação de carne bovina para a China. Então, o Brasil volta a exportar carne bovina para a China em caráter imediato. Então, daqui a pouco eu trago essa nota no nosso giro de notícias. Notícia importante, é claro, essa retomada, essa volta das importações chinesas de carne brasileira, 1,33%, ganhava mais valor. O segmento como um todo está bem fragilizado. Hoje o dia foi bem dividido para o setor de frigoríficos. Quem também faz parte aqui das principais oscilações positivas do dia é Grupo Pão de Açúcar, junto com BB Seguridade, TIM, Telefônica e Açaí. Então, vários ativos salpicados. Quem compartilha o mesmo setor é, claro, Pão de Açúcar e Açaí, com varejo alimentar. Então, 2 ativos no mesmo segmento, mas o restante todos salteados. Tem frigorífico, tem indústria, tem seguros, tem setor financeiro. Então, muito diversa essa oscilação no nosso índice acionário no dia de hoje. E agora a gente vai para uma rápida matéria, uma rápida cobertura de evento. Felipe Nascimento está no Bossa Summit, evento que visa gerar negócios e conectar startups com investidores, e traz os detalhes para nós. Oi, Gabriel. Oi, Paula. Eu tô aqui no Bossa Summit desse ano de 2023, onde centenas de empresas estão reunidas aqui para expor os seus negócios, expor os seus serviços, né, aqui para os investidores. A ideia é que passem por aqui mais de 6 mil pessoas entre hoje, quinta-feira, e amanhã, sexta-feira, também. A grande questão aqui são investimentos. Empreendedores, startups que estão em busca de investimentos, que estão em busca de mais conhecimento para poder desenvolver o seu negócio. Conversei agora há pouco, inclusive, com o João Kepler, que é o CEO da Bossa Nova, que faz investimento anjo, que faz investimentos de venture capital também. O que ele me disse? Ele disse que a ideia desse evento todo aqui é que sejam gerados mais de 50 milhões de reais em negócios, aperto de mão em negócios aqui nesse evento ao longo desses 2 dias. Mas não são só negócios, não, que os empreendedores fazem por aqui. Eles também aprendem, eles também estão muito próximos de grandes empresários, de empresas que já acabaram se provando pelo tempo. E, inclusive, uma das questões bastante abordadas aqui é justamente o cenário econômico. A gente fala de alta de juros, a gente fala de juro um pouco mais elevado, a gente fala de um cenário inflacionário, da economia desacelerando, e a preocupação dos empresários é como passar por esse momento turbulento. Eu conversei com João Apolinário, da Polishop, conversei também com Carlos Wizard Martins, que é fundador da Wizard Escola de Inglês e também de outros grandes empreendimentos, e eles foram unânimes ao me falar o seguinte:
que o cenário econômico acaba influenciando sim, só que o empreendedor tem que ter atitude, o empreendedor tem que ir para cima, tem que fazer seu negócio dar certo, com uma mentalidade de sucesso e uma mentalidade de que é possível sim chegar lá, mesmo num ambiente econômico um tanto quanto adverso. Por isso que esses empreendedores estão aqui, por isso que temos mais de 6 mil pessoas passando por aqui, justamente para fomentar o empreendedorismo, para fomentar o negócio e gerar dinheiro, também movimentando a economia do Brasil. Bom, eu vou continuar aqui nesse evento, eu vou continuar conversando com mais pessoas por aqui e eu volto ao longo da programação com mais informações aí para vocês. Felipe Nascimento, aqui do Bossa Summit. Maravilha, Felipe Nascimento, agradecemos imensamente por esse panorama do setor de empreendedorismo aqui no Brasil. Eu falo setor porque startups aqui vieram praticamente um investimento alternativo. Então, muito importante ficar de olho em quem está gerando esses novos projetos, essas novas iniciativas empreendedoras aqui no nosso Brasil, ainda mais um cenário tão conturbado como esse que nós acabamos de comentar aqui durante todo o nosso jornal. E agora um rápido giro de notícias. A China concordou em suspender o embargo à carne bovina brasileira e retomou hoje as importações de acordo com a Administração Geral da Alfândega do país. As vendas foram suspensas voluntariamente pelas autoridades brasileiras em 23 de fevereiro deste ano, após a descoberta de um caso de doença da vaca louca no Pará, que foi posteriormente comprovado como atípico. E o Banco da Inglaterra elevou os juros em 0,25 pontos percentuais. A decisão desta quinta-feira leva os juros ao nível mais alto desde 2008. O movimento já era esperado depois que a inflação no Reino Unido saltou para 10,4% em fevereiro, esse é o acumulado de 12 meses. E o FMI afirmou hoje que os bancos centrais precisam melhorar transparência para manter independência. Na visão do grupo, as turbulências econômicas e financeiras têm levado a uma pressão em alguns países pela revisão da autonomia dos formuladores de políticas monetárias. As análises dizem que especialistas do fundo destacam a importância da transparência para facilitar a apresentação de contas, além de detalhar o desempenho do Banco Central e cumprimento dos mandatos. Até o momento, o FMI revisou os balanços dos bancos centrais de alguns países, entre eles o Canadá, o Chile, Marrocos e Uruguai, abrangendo governança, políticas operacionais, resultados e relações com os reguladores governamentais e financeiros. E nós vamos continuar aqui com o nosso giro de mercado, nosso top news, nosso fechamento de mercado, mas também depois do nosso intervalo comercial. Olha só, muitos patrocinadores aqui na BMC News. Nós temos um intervalo comercial recheado para vocês que estão nos acompanhando. Depois do intervalo, análises técnicas no fechamento de mercado da BMC News. Tchau, tchau. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com
BMC Top News, fechamento de mercado da BMC News. Estou dando uma olhada aqui no nosso chat. O pessoal falou, esses caras usam uniforme, eu estou igualzinho ao Felipe Nascimento, pior que nós não nos encontramos hoje. A roupa acabou casando, mas não é uniforme, não. Eu vou comprar um terno rosa, o David Martins, que aí eu quero ver alguém aqui na BMC News se igualar ao meu figurino. Eu vou ficar destacado, vou sempre me destacar aqui na nossa programação. Então vou ter que mudar um pouco o meu figurino, segundo o pessoal aqui do chat. Tá incomodado com essa mesmice. É Faria Limagem, né, ô David? Não tem jeito. Eu mesmo já peguei aqui o paletó hoje emprestado, né? Lá na Sala Invest ficam vários paletós ali nas cadeiras. E aí hoje eu dei uma variada, deixei o meu lá e trouxe outro para dar uma mudada, né? É lógico, esse intercâmbio de paletós aqui, o ruim é quando desaparece, que é comum também, um pega o emprestado do outro, some, tá debaixo da cadeira, é uma dinâmica um pouco complicada, mas claro, a gente vai trazer todas as atualizações por aqui, a gente continua com o nosso jornal e agora com algumas análises técnicas, então eu gostaria de trazer aqui a nossa audiência, Leandro Petrocas, analista da Quantset, o head de research da Quantset, na verdade. Seja muito bem-vindo aqui à nossa programação. Petrocas, o que aconteceu? Ibovespa deu uma derrocada, meu querido. O negócio ficou feio hoje, hein? Acho que o áudio está desligado, Leandro. A gente está sem o seu áudio, Leandro. Não estamos conseguindo. Agora foi? Maravilha. Agora está ótimo. Melhor impossível. Então vamos começar de novo, né? Primeiro, boa tarde a vocês, boa tarde a todos que nos acompanham da BNC, obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu criei um termo que eu costumo dizer que a famosa chabugada, né? Aquele dia que o mercado realmente cai bastante, né? O Bovespa fechou com 2,30 de queda, perdeu 100 mil pontos, então seguimos ladeira abaixo em tendência de baixa aqui no Ibovespa até que haja um sinal de reversão, algo que infelizmente ainda não apareceu, né? Eu acho difícil a gente determinar para que lado que vai o Ibovespa agora, né? Tem possibilidade de recuperação? A gente pode voltar para cima dos 100 mil pontos agora num curto espaço de tempo? Ou a tendência mesmo é buscar cada vez esse 90 abaixo aqui da nossa pontuação, 95, 94? Porque hoje nós batemos ali nos 96.900, se não me engano foi a mínima do dia. Voltamos aos 97 mil pontos e parece que estabilizamos ao fechamento do mercado. Qual que é a expectativa? A gente tem mais para buscar lá embaixo? Ou seja, dá para ficar mais pessimista ainda com o principal índice acionário brasileiro, ou Petrocas? Gabriel, só complementando, por favor, fica à vontade. Em julho do ano passado nós tivemos ali o Ibovespa em 95 mil pontos, né? Então aí será uma resistência, um suporte, os termos técnicos eu deixo aqui com o Leandro. Mas e aí, a gente teve esse patamar, né, no ano passado, e fora esses 95 mil pontos em julho do ano passado, nós estivemos lá na recuperação da Covid. Isso já em 2020 que a gente esteve nesse patamar. Então já fazia um bom tempo, né? Qual que é a visão, por gentileza, Leandro? Vocês querem que eu projete o gráfico ou vamos só no bate-papo? Como vocês preferem? Se melhorar, pode projetar o gráfico, por favor, fica à vontade. Acho que fica até mais explicativo aqui para quem está nos acompanhando, mais visual. Aí é maravilha. Perfeito. Então, assim, nós temos aqui o gráfico diário de Ibovespa, tendência de baixa, né? O famoso zigue-zague descendente, topos e fundos descendentes, e realmente 95.200 é o patamar de mínima de julho de 2022. Então, naturalmente, é um suporte relevante para o índice, né? Uma mínima anual, sem dúvida que é um suporte relevante. Agora é difícil dizer se nós vamos até lá, se nós vamos até os 93.600, que é o próximo patamar de suporte, se nós vamos perder esses dois patamares ou se o Ibovespa vai começar a reagir. O fato é que até o presente momento, quem manda aqui são os vendedores, temos uma tendência de baixa desde meados de fevereiro, volta do carnaval, iniciamos um processo de tendência de baixa bem claro no índice. Então, como diz o maior formulador da análise técnica, né, o Charles Dow, a tendência é válida até que seja revertida e seguimos até o presente momento em tendência de baixa no Ibov, o que não é nada bom para quem tem posições compradas naturalmente.
Maravilha. Para dólar, não vou nem comentar que a gente está na mesma ladainha de sempre, a conversa é sempre a mesma, a gente não sai do lugar praticamente. Teve alguma mudança fundamental aqui na sua visão para a moeda norte-americana ou realmente não está saindo do lugar sem viés muito definido, está encaixotado, como nós mencionávamos algumas semanas atrás? Qual que é a sua visão para a moeda norte-americana? A gente começar a desenhar um monte de coisa, a gente já faz isso há meses, parece que está sempre no mesmo lugar, né, o Petrocas? Aquela coisa, né? O dólar perante o real nada mais é do que uma paridade de moeda, onde você vai medir, de certa forma, forças entre duas moedas, duas divisas, né? Então há um equilíbrio entre oferta e demanda para o dólar hoje, fica entre 5,10, 5,20, 5,30. Quando você plota isso no gráfico, você vê realmente um caixote, um processo de acumulação dos preços que já dura bastante tempo, né? Nós vimos há um ano atrás o dólar num movimento de queda bem abrupto, saiu de 5,80, foi para 4,80 e agora parece que alcançou, né, uma região de equilíbrio entre oferta e demanda. Então, realmente, olhando para o gráfico do dólar, não sai muito disso. Agora, normalmente, em cenários de piora para ativos de risco, como a gente está verificando, curva de juros aqui no Brasil reagindo pós-cupom, juros elevados, Ibovespa caindo, lá fora também a gente não sabe muito o que vai acontecer, não seria incomum ver esse dólar disparando caso o cenário se deteriore ainda mais aqui no Brasil. Maravilha. David Martins, por favor, fique à vontade. Olá, Leandro, boa tarde, prazer estar falando contigo. Leandro, eu peço por gentileza análise de dois ativos aí bem representativos, né, no nosso Ibovespa, Petrobras e depois, na sequência, Vale, por favor. Toada de commodities, né? Inclusive alguns dos principais volumes aqui do nosso Ibovespa, puxando a variação por volume, Vale 2,57% de queda e também Petrobras 2,27% de queda. Caíram bem no dia de hoje, as duas principais ações em negociação do nosso Ibovespa puxaram bastante para baixo aqui o nosso índice. Maravilha. Petrobras perdeu um patamar importante, que é o 24,40, região de suporte marcado comecinho de fevereiro, depois comecinho de março também marcou e respeitou. O patamar esse foi perdido, o ativo engatou um movimento vendedor mais relevante. Próximo patamar de suporte, R$ 21,98, R$ 22,00. Para baixo disso, só o R$ 19,50. Tá? Então, nada que caiu muito que não possa cair mais. Ainda tem uma memória de preço relevante aqui do final do ano passado, começo desse ano para a Petro. Tá? E só tende a melhorar com um fechamento acima dos R$ 25,00, onde passa essa linha azul aqui, que é a média móvel de 200 períodos. Tá? Então, abaixo dos R$ 25,00, o cenário é um pouco mais vendedor para a Petro, que tem lá 22 e depois 19,50 como suportes. Tá? Cenário também nada animador. E agora Vale, as ações da Vale 3 também, tendência de baixa, né? Zigue-zague descendente, topos de fundos descendentes, acabou de perder um suporte bem relevante, que foi essa região dos R$ 80,00, tá? Então, pode buscar a média móvel de 200 aqui embaixo, região dos 76,20 como próximo ponto de parada para Vale, que segue em tendência de baixa, só melhora acima dos 85. Então também é um cenário não muito favorável para o ativo até o presente momento. Agora, é difícil analisar ativos com muita variação, tanto positiva quanto negativa num dia só. E nós tivemos uma oscilação que foi bem significativa no dia de hoje, uma das principais quedas do dia, se não a principal. Magazine Luiza, 13,37% de queda. Nós temos aqui alguns dados interessantes para a Magazine Luiza, inclusive esse patamar positivo que ainda nutre na variação anual. Então o ativo recuperou bastante valor, se beneficiou da crise de Americanas, ganhou um pouco de corpo e agora está devolvendo tudo nesses últimos dias. Leandro, o que está acontecendo com o Magalu? Pois é um cenário desafiador para a empresa, né? Durante muito tempo foi a queridinha da Bolsa. A gente só olhar esse gráfico aqui, a gente vai ver que de 2016 aqui até 2021 era só comprar Magalu, que era só alegria. Há um processo de inversão, né? O ativo marca um topo bem relevante aqui em 21, chega a cair aqui 92% e fica meio que travado, né? Apesar de oscilar bastante,
quando a gente olha todo esse processo de acumulação dos preços, é pouco perante esse movimento de alta e esse movimento de queda. Tá? Agora, analisando o comportamento mais recente aqui do ativo, a gente percebe que sim, houve uma puxada a partir do caso Americanas, né? O Magazine Luiza chegou a subir aqui 70% em 10 dias, bastante expressiva essa alta, e começa a devolver, inclusive com o que a gente chama de barra de impulso vendedora hoje. Tá? Então, a mínima, né, o fechamento de hoje testa uma região de suporte, que são esses antigos fundos marcados no 13,10, e abaixo disso, o próximo suporte é só lá embaixo no dia que estourou o caso Americanas. Ou seja, o mercado está realmente devolvendo tudo o que apresentou de alta na Magalu pós-caso Americanas, 2,69, 2,70 é o próximo ponto de parada, caso Magalu continue em queda, também sem nenhum sinal de compra aqui, né? Realmente processo de venda bem forte atuando no ativo. E aí, David, até a sua opinião como consultor de investimentos, eu tenho certeza que muita gente está procurando ativos que caíram demais nos últimos dias. Conversa que nós tivemos ontem com o Dalton Vieira, ele falava, cara, todo mundo pergunta sobre aqueles ativos que despencaram nos últimos anos, estão aqui em mínimas históricas. Esses ativos realmente são recomendados, o pessoal que acompanha vocês na Sara Invest. Tem muita gente procurando esses ativos muito descontados. Via Varejo é um, a gente tem Magazine Luiza, perdeu muito valor, a gente tem vários ativos ali do setor de varejo, como o Petrocas estava mencionando agora, a gente teve uma recuperação, mas agora já está devolvendo parte dos ganhos aí, desde o caso Americanas. Como que está essa negociação com os clientes para tentar entender essa demanda de ativos que despencaram nos últimos tempos? Excelente pergunta, Gabriel. Na Sara Invest nós temos ali um embasamento maior, até fundamentalista, né, nas nossas recomendações. Então, além de olhar, claro, o preço, a gente analisa também essa questão de queda percentual, mas a gente conversa muito e analisa a perspectiva dentro do segmento, de acordo com os dados ali financeiros da empresa, para ver se houve alguma mudança, né, de fundamento para que a gente mantenha uma recomendação ou não. Em termos de clientes, assim, sempre buscam, né? Eles acabam sempre ligando também, questionando bastante aí sobre esses ativos que tiveram ali uma queda acentuada, para ver se faz sentido alocar um recurso. E aí nós temos dentro da equipe um analista técnico, que eu sempre faço o trabalho complementar ali com ele para verificar esses pontos de entrada e saída dos ativos. E até já aproveitando já e trazendo aqui o Leandro novamente para a conversa. Leandro, neste caso de Magalu, até que a gente consegue verificar que a queda, ela não teve assim um gap, né? Ela foi caindo no decorrer do dia, foi ampliando ali a queda. Então o investidor que colocou ali, de acordo com a estratégia, um stop loss, ou até mesmo um stop gain, dependendo do ponto de entrada, né? Ele saiu do papel e tudo bem. Mas qual que seria uma recomendação para esses ativos que já abrem já num gap gigantesco, né? E aí como que o investidor ele pode aí se precaver dessa oscilação, aí, de toda essa volatilidade no mercado nessas situações? Perfeito. Bom, você não tem como agir em relação ao comportamento de um ativo. Se ele abrir o guepado, vide o fatídico caso do Joesley Day lá em 2017, né? Teve ações que abriram caindo 30%, 40%, então você não vai conseguir, de certa forma, mitigar esse tipo de risco, porque ele não está na alçada do investidor. Agora, escolher bem as ações, um sizing, né, ou seja, o quanto do seu portfólio está alocado naquela empresa especificamente, para caso aconteça um gap, pule o seu stop, né? Então era para você sair perdendo, por exemplo, 10% numa posição e eventualmente abrindo um gap de 20%, você vai perder 10% a mais. Então, se você estiver muito alocado num único ativo, muito concentrado, isso não tem muito como escapar, vai machucar no bolso. E também dá para você ficar comprando proteções naturalmente, ou seja, opções de venda, não só de um ativo específico, como propriamente do índice também, para proteger sua carteira. Agora, você estabeleceu que você poderia perder 10%. O ativo abriu caindo 20%, já acionou seu stop, você precisa liquidar a sua operação, porque muitas das vezes a chance que você tem de sair é naquele momento. Senão você sai de uma posição técnica de atuação no mercado e você vira um torcedor, rezando para o papai do céu para aquele ativo voltar. E se ele não voltar, o que você vai fazer, né? Então, na minha concepção de risco,
quando acontece um gap de uma posição que você tem um stop definido, você precisa zerar imediatamente, lembrando sempre de fazer a lição de casa, de não concentrar muito da sua carteira no único nome, porque um evento como esse pode levar bastante do seu patrimônio. Maravilha. O Helder tá pedindo para olhar o chat. Calma, Helder, tô de olho aqui nos seus pedidos, no pedido de todo mundo. Tem gente perguntando se tem algum ativo com um vislumbre de movimento positivo, mas daqui a pouco eu falo sobre um desses ativos. E eu queria trazer essa oscilação também para a Braskem. Braskem divulgou os seus resultados, reverteu o lucro em prejuízo, mais de 1 bilhão de prejuízo, EBITDA negativo, tá queimando caixa, o ativo, neste momento aqui, ó, o mercado já fechado, já encerrado, mas em oscilação de aftermarket. 4,91% de queda, R$ 16,64. Há alguma perspectiva positiva para a Braskem? Porque neste comecinho de ano nós tivemos um movimento bem negativo para o ativo, Leandro. Vamos pro gráfico? Vamos pro gráfico, agora é a hora do gráfico, né? A gente aproveita essa vamos expertise, lá. que é uma ferramenta muito importante para a gente tomar as decisões de investimento. Pois é, aquele investidor que gosta de olhar gráfico e seguir tendência, faz tempo que o ativo Braskem está em tendência de baixa, né? Vem numa sequência de topos e fundos descendentes, médias apontando para baixo. Então, ainda que esse resultado divulgado hoje tenha sido ruim, o price action, ou seja, a atuação dos investidores refletido no preço do ativo, também já não estava lá essas coisas. Uma tendência de baixa muito clara, muito bem desenhada, e agora o papel cai naquilo que a gente chama de vazio gráfico, ou seja, sem regiões de memória de preço, sem suportes relevantes, sem liquidez no histórico do gráfico, que é bem ruim, bem complexo, bem complicado. Então, nada que caiu muito que não possa cair mais. Tá? Tem uma memória de preço lá no meio do Covid no 13,80. Tá? Ou seja, nós voltaríamos lá para o caos do Covid aqui em abril, março de 2020 para achar um possível ponto de suporte para o ativo que, como você bem disse, soltou resultado. O mercado já não vinha gostando do ativo, vendeu mais ainda hoje, a sombra subir, mas bateram no ativo. Então, realmente, cenário complexo aí para a Braskem diário. Maravilha. O pessoal tá pedindo VEG, mas VEG a gente já deu uma olhada aí às vezes o gráfico. Parece que não sai do lugar, está em estabilidade, ativo sólido, ativo que sempre apresenta resultados ali em linha com o esperado, ativo que está gerando caixa, tem bom movimento sempre nas suas operações. Eu queria falar sobre um outro ativo, está apresentando alguns movimentos positivos e bastante gente falando que pode ser uma oportunidade para uma operação ali de médio prazo. E inclusive manteve o patamar positivo no dia de hoje. Estou falando de TIM. TIM conseguiu segurar esse patamar positivo, um dos únicos ativos aqui do lado positivo do nosso mapa, e faz tempo que a gente não fala sobre esse ativo, voltado à telefonia, voltado à comunicação, telecomunicações aqui no Brasil. Como é que está a visão para a TIM? Aí a gente acalenta um pouco dos corações aqui que estão pedindo por um ativo que hoje esteja no positivo. Maravilha, TIM realmente reverteu a tendência, tinha uma linha de tendência de baixa traçada aqui, o ativo consegue superar essa linha, faz um pivô de alta, ou seja, um movimento de impulsão, um movimento corretivo, um novo movimento de impulsão caracterizando aquilo que a gente chama de pivô de alta, ou seja, o ativo entra em tendência de alta aqui, faz um processo corretivo e respeita o patamar dos 12,45. Enquanto a TIM estiver acima dos 12,45, há uma expectativa de continuidade do movimento de alta. Se a TIM vier a perder esse patamar 12,45, 12,40, a coisa fica um pouquinho mais complexa. A gente tem espaço para cair até o próximo suporte nos R$12, mas sem dúvida alguma que é um price action bem interessante aí. Desde o comecinho de fevereiro, o ativo consegue reverter uma tendência de baixa, engata uma tendência de alta, mira nessa região de topo dos 13,55, que é o último topo, desde que, conforme eu disse anteriormente, não perca os 12,40, senão a coisa pode dar uma complicadinha aí no gráfico da TIM, que sem dúvida alguma está interessante. Maravilha, se puder descompartilhar o seu gráfico para nos despedirmos, estamos aqui em reta final do Top News e eu gostaria de agradecer imensamente a participação de hoje, sempre disponibilizando parte do seu tempo para conversar conosco da BMC News, com todo mundo que nos assiste.
Leandro, muito obrigado sempre pela participação. Última mensagem para os investidores que estão arrancando os cabelos no dia de hoje. O Ibov fechou naquela queda forte. O que a gente pode dizer para acalentar alguns corações ou até para deixar alguns alertas para os investidores? Qual a sua mensagem final aqui para a galera que está nos acompanhando? Perfeito. Primeiro, queria agradecer mais uma vez pelo convite. Estou sempre à disposição. Prazer falar com vocês. Bom, e o recado é que o investidor sempre faça revisões da sua carteira. Faça um balanceamento entre renda fixa, renda variável, cuidado com a alavancagem, cuidado com concentração em um único nome. Quem estava comprado em Americanas antes daquela queda perdeu um valor muito grande do seu patrimônio. Tá? Então, entender o mundo dos investimentos como uma maratona, algo que vai realmente ser longo, demorado, haverão tropeços no caminho. Se você cair, se machucar, quebrar a perna e não conseguir mais correr, acabar a maratona para você. Não é aquilo que a gente quer. Então, um dia de cada vez e lembrar sempre que nada que caiu muito que não possa cair mais. Então, muitas das vezes, a opção por abandonar o barco antes dele afundar salva bolsos e patrimônios de muitas famílias. Maravilha. Às vezes não é nem uma faca caindo, é uma serra elétrica vindo direto do céu a 100 metros de distância. Então pode te machucar e feio. Então saber o momento ali de abandonar alguma posição também é fundamental para um bom investidor. Leandro Petroca, seja sempre muito bem-vindo aqui na nossa programação. Muito obrigado mesmo pela participação. Vamos direto aqui ao nosso fechamento de mercado. Como eu mencionava, Braskem, a pedido do Helder, está caindo bastante, 4,90%. E Bovespa, 2,29% de queda. Esse é o fechamento aqui, faltando alguns minutinhos para encerrar o nosso aftermarket, mas sem sair muito do lugar. E o dólar futuro, ao finalzinho das negociações, deu uma apertada, subiu bem, 1,04% de alta para os contratos de dólar futuro, R$ 5,30, 5,305. Então subiu bastante no dia de hoje, a gente pode aproximar aqui, o dólar recuperou alguns patamares que antes havia perdido. Então o dólar futuro no dia de hoje recuperando bastante valor, R$ 5,30. David Martins, muito obrigado pela participação de hoje, agradeço imensamente por todas as quintas-feiras estar presente conosco aqui no nosso fechamento de mercado. Eu que agradeço, é sempre um prazer, um dia de muita volatilidade, né? A gente espera que amanhã seja um dia positivo aí, que a gente consiga recuperar um pouco desse prejuízo que hoje tivemos essa queda acentuada, né, na nossa bolsa. Exatamente. Gabriel, só aproveitando, diga, por favor. Vou dar os parabéns ali para o Água Santa, né? Falando um pouquinho aqui de futebol, time da minha cidade, time de Diadema, sou residente de Diadema, então parabéns. E toda a diretoria, né, os torcedores, a cidade está bem feliz. Agora, quando o meu Palmeiras, né, na final do Paulistão, então agora o coração fica um pouquinho dividido. Dividido, né? Eu adoro o Água Santa, mas já chegou longe, então obrigado, não vai ser campeão não. Eu estou compadecido aqui com o nosso Palestra Itália. Como um bom moquense, eu sou palestrino, não tem jeito. E aí o pessoal já vai começar a encher o meu saco aqui no nosso chat. Mas aí fiquem à vontade. Final do Paulista, assistam, vai ser um baita de um jogo. Palmeiras e Corinthians, não, Palmeiras e Água Santa, vai ser uma ótima disputa. David Martins, muito obrigado. E eu já descobri o que está errado com o nosso Ibovespa. Eu tenho a resposta, David Martins. Há alguns dias atrás, falei que estava navegando na internet. Eu sou um rapaz enturmado com a tecnologia. Sou muito ligado, antenado das novas tendências. Estava pesquisando em alguns blogs, algumas páginas ali da internet que são pouco acessadas. E tinha lá, eu li uma maldição, David Martins. Um dizer falando: se você não se inscrever no canal da BMC News, é loss, não tem jeito. Se operar comprado vai cair, se operar em shorteado vai subir. Essa é a máxima. Então, para todo mundo que não quer negativar a carteira de investimentos, por favor, like na BMC News, por favor, esmague esse like. 510 likes é pouquíssima coisa. A gente manteve mais de 700 pessoas aí por boa parte da nossa programação. Tinha 500 pessoas há pouco por aqui, pelo menos no YouTube. Tem mais gente lá no Profit da Analógica, tem mais gente no nosso portal de notícias. Então, por favor, gente, o conteúdo gratuito, mercado financeiro, completamente aqui apurado e de forma rápida e dinâmica. Deixa o like para apoiar o nosso trabalho, né, David? Não tem jeito, é rapidinho, pô. Só baixar a tela e clicar no like. Com certeza. Vamos apoiar, né? Vamos curtir, compartilhar conteúdo bem relevante. A gente fala muito sobre a questão da falta de educação financeira, né, da nossa população, e a oportunidade de estar mais próximo do mercado, entender um pouquinho mais tudo aquilo que acaba influenciando ali os investimentos. Maravilha. Então, se inscreva, dê o like, compartilha, comenta.
que é muito importante pra gente. Maravilha. Obrigado, Até viu, semana gente? que vem, David. Até, muito Gabriel. obrigado. Boa tarde, pessoal. Tchau, tchau. E para vocês, uma ótima tarde. Ficamos dessa forma. Primeiro dia de Top News sem a dona Débora Oliveira. Um abraço para a dona Débora Oliveira. Deve estar com certeza assistindo a gente, onde quer que ela esteja. Não está assistindo nada, está descansando, relaxando e aproveitando essas férias que são muito bem-vindas e muito merecidas. Então, um abraço para a Débora Oliveira aqui no nosso final de Top News e também um abraço para todo mundo que está nos assistindo. Helder tá por aqui, sempre por aqui. A Maria GR também está sempre deixando as suas opiniões. O Regis está sempre por aqui. Palmeiras tem Mundial, ponto de interrogação. Regis, eu não vou lhe responder, a gente traz um especialista depois na nossa programação para a gente esclarecer essa dúvida. Tecneon também está feliz que o gráfico está indo lá para baixo, ladeira abaixo, down the hill. O Ibovespa está indo ali rumo aos 95 mil pontos. Será que chegamos lá? Maria está por aqui sempre. Helder Perrone deixando as suas contribuições, falando que VEG é uma empresa sólida, bacana, a sua opinião, a sua contribuição pelos gráficos ali nunca sai do lugar, mesmo com as crises que nós vivemos aqui recentemente no Brasil. Então, ativo pode ser uma boa opção para você que já está posicionado, mas tem gente que acha que é muito caro, então aí já vale uma discussão. Mas um abraço a todos vocês, agradeço imensamente por todo o apoio à nossa programação, todo o apoio ao projeto BMC News. Nós só estamos aqui todos os dias produzindo conteúdo sobre o mercado financeiro pelo apoio de quem nos assiste, de quem nos apoia, de quem deixa o like, os comentários, compartilha, sempre está interagindo conosco. Muito obrigado mesmo, é uma satisfação enorme estar aqui todos os dias e contar com a presença de vocês. Então, um abraço, eu volto só amanhã no BMC Stock a partir da 1h30 da tarde. Fiquem aí com a nossa grade de podcasts na grade da BMC News. Um abraço para vocês, até amanhã. Tchau, tchau.